Uma palavrinha curta, mas que faz toda a diferença. Foco. O que é foco? É a sua capacidade de manter a sua energia concentrada naquilo que realmente importa e não dispersar ela em todas as direções. Pensem naquela imagem da lupa com a luz do sol. Se você tiver com toda essa energia do sol dissipada, ela não tem nenhum efeito. Mas se você for capaz de concentrar toda essa energia em direção a um único ponto, a uma meta clara, o seu poder de realização aumenta bastante. E para falar sobre foco, assim como na teoria de Platão, eu vou trazer uma outra teoria que é um princípio chamado princípio de Pareto, que é o nome de um economista italiano chamado Vilfredo Pareto. Uma outra ilusão que as pessoas têm, assim como aquela linha reta, é de que os resultados que você obtém no seu negócio e na sua vida são proporcionais aos esforços que você emprega. Mas a teoria de Platão diz que uma imagem muito mais realista é isso aqui. De tudo aquilo que você faz, existe uma pequena parte que é realmente importante e traz 80% dos resultados, enquanto praticamente todo o resto é trivial. Esses números 80-20, o princípio se chama princípio 80-20 ou princípio de Pareto. Não quer dizer que é exato, que você tem que calcular, que sempre vai ser 80-20. Eu quero que vocês foquem no raciocínio aqui e não no número propriamente dito, porque pode ser mais, pode ser 1,99, 10,90. O fato é que essa concentração existe. Vamos entender isso melhor na prática. Imagine que você tem uma lista com 10 tarefas. E aqui, novamente, não é que você tenha uma lista com 10 tarefas, mas o que uma lista com 10 tarefas representa, simbolicamente? Todos os seus afazeres. De toda essa lista, segundo o princípio de Pareto, significa dizer que existem nela 2 itens que vão te dar 80% de todo o resultado, enquanto todas as outras 8 coisas vão trazer somente 20%. Para deixar mais visual, significa dizer que dessa lista simbólica, os 2 itens mais importantes são iguais a 4 vezes todos os outros. E aí que está o problema. A pessoa chega para trabalhar e, em vez de gastar a sua energia e focar nesses 2 itens que vão trazer 80% dos resultados, o que a pessoa começa a fazer? Isso. Por quê? Porque é mais fácil, é mais agradável você sentar no trabalho e começar a responder e-mail, fazer uma série de atividades e procrastinar aquilo que realmente é importante. E para que vocês não caiam nessa armadilha que muitas pessoas acabam caindo, eu vou deixar uma imagem e uma frase que eu gostaria que vocês anotassem, que ela é muito importante. Até a partir dela, essa aqui. Pensem no hamster dentro da gaiola. E lembrem-se que movimento não significa progresso. Ou seja, você pode realizar dezenas de tarefas o dia inteiro e ainda assim não cumprir nada de significativo, não dar nenhum passo adiante em direção à sua meta. E aqui eu faço uma distinção clara entre o que é se ocupar na ilusão de estar produzindo e realmente produzir. Bolinha azul, produzir, são coisas que fazem você avançar em direção à sua meta. Se você só resolveu o problema o dia inteiro e só respondeu a demandas, mas não deu nenhum passo em direção à sua meta, você está estagnado. A grande questão é, como então conseguir identificar quais são as 2 bolinhas azuis? E uma vez que você identifique, existe um segundo desafio, que é manter o foco nessas 2 bolinhas azuis. Como você consegue fazer isso? É o que eu vou dizer agora. Para conseguir, você precisa de 3 coisas. Observem a seguinte imagem que eu tirei de um livro que eu gosto bastante, chamado O Essencialismo. Inclusive, vou falar alguns outros livros também que vocês podem anotar, que eu recomendo a leitura.
o essencialismo. Vamos tentar analisar um pouco melhor essa imagem. O empresário que sobrevive gasta sua energia dessa maneira, enquanto o empresário de sucesso é aquele capaz de concentrar a sua energia rumo a uma meta clara, específica. E por que é tão importante você fazer isso? Você ser capaz de fazer isso? Por uma questão muito simples. A sua energia é um recurso limitado. Você não tem toda a energia, todo o tempo, todo o dinheiro do mundo. Os seus recursos são limitados. Por isso, você deve fazer um uso inteligente, estratégico desse recurso, rumo a uma direção clara. Mas para conseguir fazer isso, qual é a premissa? Primeiro, você tem que saber a sua meta. Você concorda comigo? Como você vai canalizar seus esforços em direção a algo que você não sabe o que é? E quando eu digo meta, eu não digo objetivo. Qual que é a diferença de um para o outro? Objetivo é algo mais amplo, mais genérico. Meta, ela é específica, ela é clara, ela é quantificada. E a capacidade de você ter metas claras vai fazer toda a diferença no desenvolvimento do seu negócio. Mas não basta você saber qual é a sua meta. Existe um outro problema que a maioria das pessoas também não tem. Uma vez que você saiba qual é a sua meta, é preciso que você tenha clareza das prioridades. Quais são as bolinhas azuis na sua lista de afazeres? E por que é tão importante que você tenha essa clareza? Mais uma vez, como é que você vai utilizar de uma maneira inteligente, estratégica, esse recurso limitado que você tem, que é a sua energia, se você não sabe quais são as prioridades? Como é que você vai fazer boas escolhas sem ter a clareza das suas prioridades? E quer ver como a maioria das pessoas não tem? Você que está aqui no Sebrae Curitiba, no auditório, e você que está acompanhando a transmissão ao vivo na internet. Se eu perguntasse para você agora, qual é a sua prioridade absoluta atualmente? O que você me responderia? Pare um instante e formule mentalmente essa resposta. Provavelmente você teria que pensar antes de me responder. Você não teria essa resposta pronta já para me dar. Porque isso revela a falta de clareza de prioridade que todos nós temos uma tendência a ter. Enquanto você não desenvolver um esforço proativo em busca dessa clareza, essa vai ser a realidade. E daí, o que acontece quando você começa a trabalhar sem ter clareza das prioridades? Você investe mal o seu recurso. Então, eu falei que foco é você ter a capacidade de concentrar a sua energia e manter naquilo que realmente importa, naquilo que vai fazer você avançar em direção à sua meta e não dissipar ela. Mas existe um segundo passo, uma segunda definição de foco que eu gosto bastante também. Foco significa você levantar 2 muros para se blindar contra todas as distrações que tentariam tirar você do caminho do seu objetivo. Ou seja, é uma forma diferente de você enxergar foco. Um esforço proativo em eliminar distrações e proteger esse foco de uma maneira consciente. E aí entra uma questão muito importante que é como dizer não. Recentemente, eu estive no CBN Debate e era justamente esse o tema, como dizer não, ou porque a importância de dizer não. E nessa ocasião, eu falei o seguinte: a pessoa que diz sim para tudo é desfocada. A pessoa realmente focada é aquela que faz o contrário. Ela diz não para tudo, exceto aquilo que é essencial. E por que as pessoas têm tanta dificuldade em dizer não? Por vários motivos, e esse foi o tema do debate, mas uma questão chave é:
o medo de deixar que pequenas coisas ruins aconteçam. Mas a verdade é que se você tem que escolher, porque o seu recurso é limitado e você tem que escolher aonde você vai investir, é natural que você tenha que fazer concessões, que você tenha que dizer não para certas coisas. E isso tem um efeito colateral calculado. Mas esse não é o mais grave. O mais grave é justamente o contrário. É a pessoa que diz sim para tudo, que abre mão das suas prioridades para atender a uma série de demandas que surgem a todo instante, a todo momento. Então, como você faz para proteger o seu foco? Através de um esforço proativo para eliminar distrações. E por que isso é tão importante? Prestem bem atenção nessa parte. Imagine que é o seguinte: quando você senta para trabalhar, o seu nível de produtividade não é alto, ele não começa alto. Por quê? Porque existe um período que eu chamo de energia de ativação, quando você começa a trabalhar. Até que você chega num ponto onde você atinge o ápice da sua produtividade, um estado de flow, uma palavra americana que significa fluidez. É quando você está trabalhando e você nem percebe o tempo passar, quando você está no seu melhor, no máximo da sua produtividade. Até que depois, essa força se esvai e há uma perda de rendimento, você não consegue sustentar isso para sempre. E depois inicia um novo ciclo, e assim por diante. Ou seja, a produtividade também funciona em ciclos. O grande problema qual é? A pessoa começa a trabalhar, quando está esquentando a máquina, para responder e-mail. Ela responde o e-mail, quando ela retoma aquela atividade que deveria ser a prioridade para ela, é como uma fábrica que desliga. Você precisa religar tudo de novo e você volta a estaca zero. Daí a pessoa volta a trabalhar. Quando ela chega no ápice da produtividade, onde, a partir dali, ela seria extremamente produtiva, toca o celular, ou entra alguém na sala, ou acontece algum tipo de interrupção. O que acontece? A pessoa volta a estaca zero e precisa passar de volta por essa energia de ativação. Daí a pessoa volta a trabalhar quando está no ápice da produtividade, no meio, dá só uma paradinha para olhar o celular, o WhatsApp. Mas que problema tem isso? É um minutinho só. O problema é que não é um minuto. Existe um grande prejuízo oculto que as pessoas não percebem, que é o custo da interrupção, do desfoque. O que você perde nessa atitude não é 1 minuto do seu horário de trabalho. Se fosse assim, não haveria problema. O que você perde é toda essa etapa que você levou para chegar nesse ápice da produtividade. Por isso, as interrupções, e muitas vezes elas são automotivadas. Eu falei, toca o telefone, mas muitas vezes é você mesmo que provoca a interrupção, querendo parar o que você está fazendo para responder um e-mail ou para dar só uma olhadinha no celular. E aí, o que acontece? Você perde tudo. Então, um empresário de sucesso é aquele que é capaz de manter boa parte do seu tempo no ápice da produtividade, sendo extremamente produtivo. É a pessoa que tem a capacidade de administrar bem e fazer esse bom uso do seu tempo. Enquanto que o empresário que sobrevive é aquele que não consegue atingir esse ápice da produtividade. Ele trabalha o dia inteiro e muitas vezes trabalha muitas horas. Mas não quer dizer que ele é produtivo, que ele avança, que ele faz bastante coisa que importa. Então, obrigado. Obrigado, Matheus. Para concluir, essa segunda habilidade tão importante, tão fundamental, foco, eu vou dar uma dica para você, que é o que é, na minha visão, o maior erro das pessoas. E se você fosse levar uma coisa só desse capítulo, que seja essa. O maior erro das pessoas é começar a trabalhar sem antes ter planejado o seu dia e obtido clareza de quais são suas prioridades. A pessoa chega e simplesmente começa a trabalhar, responder e-mail, resolver problemas, responder a demandas.
E aí, você já começa mal o dia e a tendência é que o dia continue nessa vibração. Então, antes, amanhã, quando vocês começarem a trabalhar, lembrem desse momento da palestra e não caiam na tentação de simplesmente chegar no escritório e começar a trabalhar. Pare, invista 5, 10 minutos, que vão ser os mais bem investidos do seu dia, em planejar o que você espera obter desse dia, dessa semana, para que você esteja focado nas coisas certas e tenha clareza das prioridades. E uma vez que você tenha isso, comece pelo mais difícil. Aqui que está o pulo do gato. Por quê? Tem um outro livro, que é justamente esse, o título, Comece pelo Mais Difícil, de Brian Tracy, um outro especialista americano que eu gosto bastante, que diz o seguinte: se você tem que engolir um sapo, não fique muito tempo olhando para ele. E ele complementa: se você tem que engolir 2 sapos, comece pelo mais feio. Ou seja, faz todo sentido, mas a gente faz justamente o contrário. Você chega e quando de manhã o seu nível de energia está alto, invista naquilo que é mais importante, naquilo que é fundamental, mais difícil. Encare o bicho de 7 cabeças logo pela manhã. Por quê? Se você tiver essa atitude, no final do dia, se faltar energia, o que vai deixar de ser feito são coisas secundárias. O grande problema é que as pessoas fazem justamente o contrário. Chegam, começam a responder e-mail, fazer uma série de coisas e procrastinam aquilo, porque é o difícil, mas é o que vai trazer 80% dos resultados. E daí, quando chega no final do dia, a energia já está mais baixa e ela acaba deixando para amanhã aquilo que deveria ter sido a primeira coisa do seu dia. Então faça um exame de consciência nesse momento e imagine qual que é a coisa mais importante que eu deveria fazer amanhã cedo quando eu começar a trabalhar. Comece a trabalhar, e de preferência ainda, uma dica que eu dou sempre, separe o planejamento da execução. O ideal é que você planeje o seu dia de amanhã, hoje. Porque amanhã, quando você acorda e você vai trabalhar, você já sabe o que te espera, você já tem um script, é só executar. Se você não fizer isso, você vai gastar energia planejando amanhã e é como um tanque de combustível, você vai gastando ao longo do dia e ele acaba. Então, uma última dica, planeje o seu dia na noite anterior.